Bom, pessoal, eu vou começar esse vídeo com uma frase de Hamilton Werner. Ele fala o seguinte: se a boa escola é aquela que reprova, o bom hospital é aquele que mata. E o que nós vimos hoje é isso. Nós vimos hoje apenas jogar culpa. Ninguém toma para si a responsabilidade, mas o aluno não leu porque a professora do primeiro ano não conseguiu. A professora do segundo ano não conseguiu. E aí a gente vive uma dicotomia dentro da escola. Vale a pena ler. E esse aqui foi o próprio autor. Eu estive numa palestra dele, ele me deu o livro, tá? E ele fala o seguinte: todos nós, no Brasil, conhecemos o samba e o carnaval. Mas notamos imediatamente a diferença entre um sambista brasileiro com sua ginga própria e a ginga pesada do turista e sambista improvisado, mesmo que ele tenha passado alguns meses treinando numa academia de dança. Diante de filmes sobre o carnaval, ao som mais sofisticado da música brasileira, faltou enfim o tempero, o tchan, que é o próprio de uns e ponto final. O que vamos refletir sobre a sua escola, sua faculdade, sobre a qualidade das aulas, sobre os instrumentos disponíveis. A vida não é só samba e carnaval, com todo respeito ao samba, ao carnaval, que tem um momento próprio. Nós estamos aqui falando de escola, de educação. Você não dá certo, você não samba direito, tchau, você não vai ser rainha da bateria. Ok? Mas o aluno não vive dessa forma. Muita gente é a favor da reprovação. Eu também sou a favor. Eu acho que a primeira coisa, quando se reprova um aluno, deveria reprovar os professores também. Por quê? A avaliação que é uma dos temas que entrou dentro aqui, a avaliação, ela não pode ser punitiva. Se ela for punitiva, ela tem que ser para todos. A avaliação ela tem que ser formativa. A avaliação ela deve ser o quê? Ela deve ser diagnóstica. Eu tenho que diagnosticar as dificuldades e sanar aquele problema. E não lá no fim, para depois fazer um conselho de classe e justificar o injustificável. Tá? A educação precisa de conscientização. Nada mais fácil para... Olha como é que eu abri sem nem ler, né? Nada mais fácil para justificar as reprovações de uma escola como sendo algo normal. Existiriam sempre reprovações se as avaliações fossem normais. É o que está acontecendo. É preciso ter legislações como nós temos hoje. É preciso da LDB, é preciso do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais e municipais de educação entrar em jogo e dizer: epa, para! O que foi feito para que esse aluno não fosse reprovado? Na minha carreira, é o que eu mais ouço. Hoje eu não posso reprovar aluno por isso. E você? Se você fosse avaliado como professor, como você seria aprovado? Se eu fosse assistir a sua aula ou outro fosse assistir a sua aula, como que seria? Pedro Demo. A avaliação ela tem que ser propedêutica. A partir do momento que eu avalio eu estou me autoavaliando. Em cima disso, eu trago o nosso Perrenot, né? O nosso Perrenot que nos ajudou aí com os PCNs, que deu aí o ponto de partida para a nossa BNCC. Os PCNs, né, ele fala nessa prática reflexiva do ofício de ser professor. Diante disso, ele coloca o seguinte:
né? Que não é fácil ser professor. Não é fácil ser professor. Mas é preciso profissionalização. Nós precisamos ser profissionais. Não preencher um diário de qualquer forma. A avaliação, ela tem que ser séria. E uma avaliação copiada, como a gente vê hoje, né? Eu tive a oportunidade de pegar todas as avaliações do Estado elas estavam em PDF, eu ia transformar em Word para formar. Falei, não tem a mínima chance de aplicar na rede essa avaliação. Primeiro, que não teve tempo dessas crianças aprenderem isso. Gente, nós não podemos pegar uma avaliação que uma pessoa atrás de uma cadeira fez e aplicar para os nossos alunos. Nós temos que ser coerentes com as nossas avaliações. A avaliação, ela tem que formar. Eu tenho que ser avaliada para que eu possa melhorar, não piorar, e não ser punida. Então é isso, né, que veio os nossos PCNs, veio trazer a importância da interdisciplinariedade. Nós temos aí, né, foi falado, eu falei no vídeo anterior, o que a gente pode trabalhar. Nós podemos trabalhar aí, vamos lá, eu não vou falar mais do coronavírus, porque foi falado já no vídeo anterior. Nós podemos falar principalmente, né, principalmente agora, da violência doméstica, que pode ser trabalhada de várias formas. Uma escola pública, é impossível a gente não identificar um filho de um casal que uma mãe sofre violência doméstica, de um álcool, de um alcoolizado. Por que nós não podemos trabalhar, ensinar a ler, a escrever, mas ensinar com sentido, com significado? Isso é importante, por isso que as charges são tão importantes, os quadrinhos são tão importantes. Maurício de Souza é importante na nossa educação. Isso é importante. E isso ele fala, e os nossos PCNs trazem isso, a importância da transdisciplinariedade, de saber lidar com a diversidade, de saber lidar com as situações ocasionadas na sociedade. E para isso, eu trago Terezinha Rios, que todo mundo conhece, né? Compreender e ensinar. Eu marquei aqui para vocês uma frase, né? É importante trazer à luz a dimensão estética do fazer humano e do fazer docente. E se falamos em competência, não se trata de uma sensibilidade ou de uma criatividade qualquer, mas de um movimento na direção da beleza, da seriedade, aqui entendida como algo que se aproxima do que necessita concretamente para o bem social e coletivo. Terezinha Rios, excelente para a formação de um bom professor. É preciso ter seriedade no que fazemos. Uma avaliação não pode ser feita à torta e à direita. Você não pode avaliar aquilo que você não ensinou, que você não diagnosticou que foi bom. Você não pode sair copiando aquilo, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Você está lidando com vidas. Com vidas. Isso é inclusão. Não é apenas educação especial, que a gente fala tanto, TDAH, TGD, né, dislexia, autismo. Não. Inclusão, o ato de incluir, que temos aqui com Barbosa de Pávia, eu também marquei para vocês, ela fala o seguinte, que a Declaração de Salamanca também argumenta em favor da constituição de escolas inclusivas, apresentando como princípio pedagógico dessa proposta a perspectiva de que todas as crianças possam aprender juntas, sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter,
apostando em arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades para o enfrentamento desse desafio. As salas de AE devem trabalhar contra turno. O estudante, a criança tem direito de ficar com seus colegas, tem o direito de conviver, porque dali ela vai tirar alguma coisa, sim. Não é colocar essa criança numa sala isolada, isso não é incluir. Faça com o filho do outro aquilo que você gostaria que fizesse com o seu. Isso é o mais importante. Nisso, eu trago Boaventura de Souza Santos. Já veio no Brasil várias vezes, tive o prazer, de ter. E ele fala o seguinte, que a formação de professor, ela sofreu uma erosão, talvez irreparável, na sua hegemonia, decorrente de transformações na produção do conhecimento com a transição do conhecimento, trabalhando transdisciplinar, interdisciplinar, mas descontextualizado, desinterativo, não produzindo conhecimento, mas apenas reproduzindo o que já nunca deu certo. Nós podemos mudar essa história. Boaventura de Souza Santos é um crítico maravilhoso que traz para nós esse pensamento do que é ser professor. Ele coloca o seguinte, que a educação não é uma presença comercial. A educação é o direito subjetivo de todo ser humano. A educação precisa da presença das pessoas. A educação precisa de pessoas que sejam engajadas, que queiram o melhor. E por fim, Boaventura coloca responsabilidade em ser professor. Ser professor não é ser bico. Ser professor é cuidar para que possamos fazer um país melhor. A educação é a nossa emancipação. Nisso aí eu trago o Libânio, que traz a questão, uma palavra linda, um texto lindo, um livro lindo. Adeus, professor. Adeus, professora. Novas exigências educacionais. Luiz José Carlos Libânio, maravilhoso. Ele fala, marquei aqui, assumir o trabalho na sala de aula com um processo de comunicação e desenvolver uma capacidade comunicativa, conhecer o seu aluno, conhecer a sua escola, conhecer a vida da sociedade. A escola não está numa bolha. Temos que ter novas atitudes docentes. Assumir o ensino como mediação, aprendizagem ativa, o aluno como uma atitude pedagógica. Complementando o Libânio, eu trago o Demerval Saviani, que fala do planejamento, de planejar, de buscar, de ser. Porque hoje, pessoal, nós estamos vivendo uma sociedade que cada um é uma sociedade, nunca se comunicou tanto, mas nunca se pensou tão pouco. Nós estamos na era da informação, mas não estamos na era do conhecimento. Não é visto ainda a exigência e a necessidade de pensar que vivemos numa sociedade líquida, numa sociedade que todos precisam, uns dos outros. Nós não estamos, como Bauman, que infelizmente faleceu recentemente, numa sociedade individualizada. Ele é o mesmo autor de um livro, Sociedade Líquida. Zygmunt Bauman, maravilhoso autor, fala que precisamos unir as diferenças.
É na diversidade que podemos e que faremos a diferença. Eu não sei tudo, você não sabe nada, mas juntos podemos saber mais. Nós não podemos viver num jogo onde um sabe menos, outro sabe mais, e assim vamos viver em caixinhas. Não. Precisamos viver numa sociedade de comunhão, onde um se comunica com o outro e compreende. Quer conhecer uma sociedade? Isso foi meu professor que disse para mim um dia. Meu professor é representante da Unesco. O professor que disse isso, o professor Célio, é representante da Unesco, e o outro, professor Severes, da CAPES. Ele falou assim: quer conhecer uma sociedade? Abre o jornal, né, na internet, leia apenas a notícia, a chamada da notícia, e desce aos comentários. Lá você entenderá a sociedade que nós estamos vivendo. É inadmissível essa intolerância ao outro. É inadmissível essa falta de respeito ao outro. E o que a escola tem a ver com isso? Tudo, porque é na educação, é na escola, é na nossa postura enquanto educador que podemos e faremos diferença. Esses alunos serão os nossos futuros políticos. Estes alunos serão os nossos juízes, serão os poderosos, serão os nossos empresários. E aí? O que contribuímos para isso? Neste vídeo, eu deixo a vocês isso. Eu peço a vocês, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto avó, eu peço a vocês, não faça da educação um bico. Estudem. Olhe para o seu aluno. Busque ser o melhor naquilo que você puder. Seja humilde. Respeite a diversidade. Respeite as necessidades especiais de cada um. Respeite. Seja humano. Não entra nessa onda de desumanização que nós estamos vivendo. Busque ser melhor a cada dia. Seja o melhor professor. Estude. Leia. Questione. Critique. Mas critique dentro daquilo. E principalmente, quando você se posicionar, posicione com respeito às pessoas. Você é um professor. Ou um futuro professor. Você tem uma carga muito grande porque a palavra professor é professar alguma coisa, é defender alguma coisa. Acredite na educação. A educação é libertação, sim, a partir do momento que nós, professores, busquemos ser melhores. Não faça do seu aluno uma brincadeira. Não vá para a sala matar o tempo. Tudo que eu disse aqui sobre teorias, sobre legislação, quando eu falei da LDB, é muito importante, mas isso precisa ser colocado em seu coração, em sua mente, para que você compreenda que a educação faz toda a diferença na vida das pessoas. Toda a diferença. E por fim, eu espero sinceramente que eu tenha, né, contribuído com vocês para uma reflexão acerca da necessidade, gente, de mudança, de postura,
principalmente da nossa posição enquanto professor. Ser professor é uma responsabilidade muito grande. Não se justifica eu não ganho bem. Queria ganhar muito melhor. Queria que o meu piso salarial fosse pago. Mas isso não justifica eu não fazer o meu trabalho. Por favor, por favor, vamos ser coerentes com aquilo que lemos, que estudamos em nossa formação. Vamos fazer da nossa educação diferente. Vamos fazer dos nossos olhos, dos nossos alunos brilhar de felicidade e não fazer com que eles não queiram ir mais para a escola. A evasão está aí, batendo a nossa porta. Não é porque a escola não tem os meios da tecnologia, é porque a escola está inerte, porque a escola está imparcial às situações que está acontecendo. Por favor, ame e respeite seus alunos. Ame e respeite e honre a sua profissão, aquela que você escolheu. Meu muito obrigada a todos e um bom dia.